direção e qual é o meu destino, minha vocação. Carregar tua palavra, qualquer direção, e chamar outras almas e outros mares pescar. Pescador tal como Pedro, pedra quero ser, integrante minha vida, quero renascer e mostrar a cada irmão que o real viver está dentro de mim. Quando cremos no Pai, a tua luz é o que vejo, o caminho a brilhar, a tua face contemplo. Quero a rede lançar, a tua luz é o que vejo, o caminho a brilhar, a tua face contemplo. Quero a rede lançar. Sou um pescador de homens, venha comigo, te ensino a pescar. Afasta tua barca da margem e lança tua rede ao mar. A fé que traz esta fartura é a mesma que te mostrará que há famintos pelo mundo e só tu pode saciar. Mas qual é o meu caminho? Qual a direção? qual é? Qual é o seu caminho, Wendel? Nosso caminho, o meu caminho é de seguir a Deus, servir a Jesus, né? Nem sempre estamos dispostos a seguir e a servir. Nem sempre estamos com esta disposição natural, humana, né? E é por isso que nós estamos aqui. Às vezes a gente até diz o sim, né? Diz o sim, que não é o sim, né? É um sim meio duvidoso, para dizer que eu disse alguma coisa, né? Eu digo sim, mas não vou. Exatamente, é o que nós vamos escutar hoje na palavra, né? Mas o mais importante é a palavrinha-chave, é a perseverança. Exato. Porque por mais difícil que seja estar aqui, servir, ajudar, contribuir, se perseverarmos, né, Deus vai fazendo maravilhas e vai nos colocando no caminho que Ele quer. E aí eu convido você já a ir pensando aí em casa, enquanto a gente vai fazendo reflexão juntos, qual é o seu caminho, qual é a decisão que você vai tomar, né? Uma boa tarde para você que está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos, né? Nosso círculo bíblico, o nosso encontro marcado, né? Todos os sábados às 17 horas. Hoje nós estamos com a Natália. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. A Natália sempre está lá, a gente sempre tem o nome dela lá, ela comenta, reflete com a gente, né, Natália? E hoje, graças a Deus, você está aqui, pertinho, carne e osso. Graças a Deus, uma oportunidade que eu agradeço muito. E outra, eu falo que é uma honra para a gente receber vocês e mais honra nossa de estar aqui com Ele, né? A gente Com tem certeza. Jesus aqui do nosso ladinho, né? Ter muito próximo, ainda mais por todo esse momento que nós passamos, né? Exatamente. Agora está podendo estar mais próximo ainda dele. E aí eu sempre bato na mesma tecla, da mesma forma que tudo que a gente busca na rua diante dessa pandemia, todas as coisas essenciais que nós vamos atrás, né? Comida, remédio, médico, maior
e o mais essencial precisa ser Jesus. Porque nós podemos ter tudo que é essencial terrestre, mas se nós não tivermos a graça, a misericórdia, o amor de Deus do nosso lado, a gente não vence nada, né, Natália? Ele é o alimento da alma, né? Exato. Enquanto nós vamos na farmácia, porque precisamos nos alimentar também. Não vou porque quarentena. Lá é perigoso. Lá é perigoso. Mas é lá que está o nosso alimento da alma. Eu falo que aqui, gente, na igreja, é a cura, Sim. né? É a nossa cura, nosso alimento, é a nossa fortaleza para conseguir vencer os obstáculos que a gente tem na vida, né? Gente, eu nem consegui falar oi para todo mundo, porque quando eu entrei já tinha passado tantos nomes, mas sejam acolhidos e amados. É muito bom estar todo sábado com vocês, viu? Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo também, Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que foi derramado sobre os apóstolos se derrama em nós todos os dias, nos tempos atuais, nos tempos de hoje. Sempre quando pedimos para que o Espírito Santo venha sobre nós, Ele vem com o seu fogo abrasador e nos enche. Cantemos. Assim como a coça suspira pelas águas. Cante você também. Assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. De novo. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh,
Que é com você agora, Natália. Toma posse. Vamos ler então o Evangelho de amanhã, para depois a gente fazer o nosso bate-papo. Fala pra gente qual é o Evangelho, para o pessoal já procurar em casa, poder acompanhar com a gente. Mateus, capítulo 21, versículo de 28 a 32. Mateus 21, 28 a 32, certo? Certo. Vamos acompanhar então a leitura. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu li, eu voltei um pouquinho para o versículo 23, porque ele fala de João, Então, Jesus estava pregando na sinagoga e os senhores da lei vieram e questionaram ele: Quem é você para estar aí pregando? Então, Jesus falou: Então me responda vocês para que eu te responda. O homem deve ser batizado pelo homem ou pelo Espírito? E os sumos sacerdotes, eles não quiseram optar por nenhum e nem outro, porque então eles preferiram mentir, vamos dizer assim. Então Jesus disse para eles: Então eu também não preciso dar essa satisfação a vocês, porque João Batista veio e as prostitutas e os cobradores de impostos acreditaram nele antes de vocês. Então o reino eles se arrependeram e creram. Por isso que o reino dos céus será primeiro deles do que de vós. Porque eles no início, eles disseram o não, mas eles se arrependeram, refletiram sobre o que eles faziam e disseram o seu sim verdadeiro. Então, é um questionamento até que eu me fiz. Quando eu falo meu sim, eu falo meu sim com convicção? Ou só para cumprir alguma obrigação? Porque se você for pensar, todos que seguiram Jesus, no início de uma vida totalmente errada, porque eles não tinham relacionamento com Ele. Sim. A partir do momento que eles se encontraram, eles se apaixonaram, e eles não conseguiram mais viver como antes, porque tinha coração sincero. Já os que se diziam da igreja na época,
estavam ali para cumprir, né? Uma obrigação, por status, muitas vezes, né, Wendel? Está na frente porque para dizer que é santo, para dizer que é perfeito, mas lá dentro não é o que sente de verdade, né? Sim, muitas vezes até o que eu, né? Porque a gente tem que refletir com a gente mesmo, né? Como que está sendo esse meu sim para Deus? Qual é a porcentagem desse meu sim? Porque senão vai ficar igual aquele filho que disse o sim e não foi. Muitas vezes, mais vale o não, que depois tem um arrependimento e vai, do que um sim mentiroso, um sim que a pessoa está se auto-enganando, está, até uma palavra que às vezes eu uso, se auto-sabotando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa dizer esse sim 100%. Não podemos ficar em cima do muro, né? Não, de jeito nenhum. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos num mundo que tudo é muito superficial, né? Sim. Tudo é muito momentâneo, né? Na empolgação. No calor das emoções. Exato. Aí se joga. E aí no dia a dia, né? Porque seguir a Deus, servir a Deus, nós sabemos que não é fácil. Não. E vem as provações. E vem mesmo. E vem as cruzes. E é nessa dificuldade, é nessas lutas que eu preciso reafirmar o meu sim, reafirmar minha decisão por seguir a Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, e não é da boca para fora, a gente precisa sentir isso na pele. Sim. E quando nós buscamos, né, quando a gente fala aquele sim meia boca, que foi mais não e nós nos arrependemos, e nós voltamos para o Senhor e nós vimos, né, agora, o quanto Jesus é misericordioso e Ele nos atende. Ele nos atende. Então, a gente pode, hoje não, hoje eu não vou, mas aquilo vai ficar te cutucando. Vai ficar te cutucando. Um exemplo disso, vou dar até um exemplo de mim mesma. Há anos atrás, e anos, eu fui convidada para ser catequista de Crisma. E eu disse não vou. Só que aquela coisa de ser catequista era para eu ser. E Jesus não parou de me chamar. Várias coisas aconteceram na minha vida e eu senti muito o amor de Jesus e de Maria comigo e Ele não me abandonou. Esse ano eu aceitei. Olha, que ano! Esse ano eu aceitei. E logo em seguida veio a pandemia. E logo em seguida vieram várias outras provações. Você concorda que eram todos os motivos que você tinha de muleta para desistir? Para desistir, sim. E eu tô aí, a gente está online com a catequese, mas o meu sim está lá. Eu disse meu sim, então meu sim está lá. E é online, vamos, como todas as dificuldades que nós temos. Deus vai incomodando a gente, ele vai cercando. Não tem como fugir, viu? Uma hora, ele te laça. Você pode tentar fugir, tentar ir por outros caminhos, mas ele vai cercando os nossos caminhos. Quando a palavra já está aqui dentro, quando a semente foi plantada, né? Quando a gente já conheceu, já teve uma experiência com Deus e quer, né, virar as costas para tudo que nós vivemos com Ele não deixa, né? Não deixa. Se Ele te quer, e Ele nos quer, porque todos nós somos convidados a ser santos. Então, e Deus tem um propósito
na vida de cada filho, basta a gente querer ouvir a pergunta dele para a gente dizer o nosso sim. E se você está dizendo o não, é porque você ainda não entendeu o chamado dele. Porque ele tem um propósito para cada um de nós. Muitas vezes o nosso não, ele é camuflado, né? Quantas vezes você não ouviu o seu pároco falar assim: olha, nós estamos precisando de pessoas para se tornarem catequistas, né? O padre Eduardo, ele, todas as missas ele reforça: nós precisamos de 40 catequistas, nem 1, nem 2, nem 10, nem 20, mas 40, mas é 40 no mínimo, né? Porque nós precisamos de muito mais, né? Se você pensar que a nossa paróquia tem mais de 20 comunidades, ó, quantos catequistas nós não precisamos, né? Até porque é fato que nós, como seres humanos, como leigos, nós não, né, trabalhamos 24 horas para a igreja. Nós temos os nossos afazeres, nós temos a nossa família, nós temos que ter o nosso tempo de lazer, porque para cada coisa existe um tempo, né? E nós temos que saber dosar isso, né? Viver esse equilíbrio também é santidade, também é estar em busca da santidade, né? Então, muitas vezes você vê as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas por décadas na igreja. Fala assim: nossa, aquela ali, ó, aquela pessoa ali, ó, Papa Hóstia, aquela igreja, né? Muitas vezes, né, nós estamos com a verdadeira palavra, não vou conseguir me expressar direito, mas nós estamos forçando aquela pessoa a viver a vida dela para aquilo ali, né? Seja ruim, muitas vezes ela faz com muito amor, com muito carinho para Deus, né? Mas nós deixamos de nos esforçarmos, de fazer a nossa parte, para que aquela pessoa possa ter um momento de lazer, possa ter um momento para si, né? Então, muitas vezes, se você está vendo as mesmas pessoas trabalhando na igreja, sempre nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, durante décadas, anos e anos consecutivos, é porque você não está fazendo a sua parte. Não teve coragem, você, de dizer o sim. Disse o seu sim, mas não foi. Justamente, né? Na verdade, nós trabalhamos isso durante toda a nossa vida perante a igreja, desde o começo, né? No início, né? Na iniciação cristã, no batismo, né? Na primeira Eucaristia, nós já somos convidados a nos inserirmos dentro da igreja, mas não para vir na missa e sentar, escutar tudo que o padre vai falar, né? Receber a Eucaristia, levantar e ir embora. Não. E viver uma vida mais ou menos, né? Na média, né? Isso, né? Não é isso, não é essa a proposta, né, de Jesus. Se você está na sua casa, sempre viveu assim, você pode ter certeza, coloque uma pulga atrás da sua orelha. Comece a pensar nessa segunda hipótese de que as pessoas que sempre estão trabalhando, fazendo as mesmas coisas por anos e anos e anos, muitas vezes essas pessoas estão ali porque você, com muitos dons, com muitos talentos que você recebeu de Deus, não está retribuindo. Então, por isso que a gente sempre fala aqui, né? Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você saiba fazer, né? Doe seu tempo, doe seu conhecimento, doe os seus dons, doe seu talento. E outra coisa, dizer sim para Deus não é com palavras, é ações mesmo, né, Wendel? Sim, eu vi uma reflexão que fala, né, o primeiro filho, ele era muito bom com as palavras, era muito gentil, prestativo, mas não tinha realização, não tinha ação. É muito bonzinho, muito cordial, mas não agia. O segundo filho parecia bruto, né, nas palavras, né? A gente pode até pensar em várias pessoas que são assim, né?
Ah, aquela pessoa é um ogro, mas a ação é a que vale. É a forma que eu vivo. E viver o Evangelho não é na palavra. Eu posso falar bem, eu posso entender da Bíblia, eu posso ser um papa-hóstia, como você disse, posso viver dentro da igreja, mas se a minha ação não for conforme a vontade e o projeto de Deus, tudo é anulado. Aí a gente vira o primeiro filho, e não o segundo, que é rabugento, teimoso, né? Com certeza. Então a gente precisa viver a palavra, e pegando um gancho do que o Wendel estava falando sobre os dons, porque eu conversando com uma pessoa, né, que ele recebeu o convite para estar indo, ele me virou e falou assim: até vocês que estão nos assistindo podem pensar, mas eu não tenho dom. Eu penso assim: todos nós temos um dom. Muitos. Todos. Se você não descobriu ainda, é porque você não está no local correto para desenvolver ele. Então, busque, porque você tem. Às vezes a gente fala, né? Nós fizemos uma dinâmica na catequese, onde eu convidei eles a participar, né? Se hoje vocês pudessem entrar em alguma pastoral, qual vocês entrariam? Eles não entrariam em nenhuma, porque eles não sabiam o que eles fariam. Ok, então vamos lá, me falem o que cada um sabe fazer. E eu fui encaixando e fui mostrando para eles o que eles podem fazer. Então, assim, isso a gente faz porque dentro da catequese. Se você não sabe, procura a igreja, procura o nosso pároco e dá o seu sim e vamos junto. Não importa para onde vai, né? Não importa para onde vai. Desde que o nosso foco seja ele, viu, gente? Sempre, porque né? o que eu falo, Dani, a igreja é uma. O nosso foco é ele. E você dizendo o seu sim na pastoral da liturgia, ou na pastoral da crisma, ou na pastoral da primeira Eucaristia, ou na Caritas, qualquer movimento que seja, você vai desenvolver o seu dom e você vai estar cada vez mais próximo dele. Você vai ser o filho que agradou ao Pai, né? É o que nós precisamos, né? Sim, agradar o Pai, porque só assim que a gente vai conseguir o caminho do céu. E nas nossas atitudes, de repente você pode falar: olha, eu vou falar, porque isso aí dá um jeito também, viu, gente? Porque todo mundo gosta de falar, né? Com certeza. Não é? Mas às vezes eu não tenho o jeito de falar com as pessoas. Mas existem tantos projetos na igreja e de repente existe projeto dentro do seu coração que ainda não foi colocado em prática. De repente você tem uma ideia, um desejo no coração de fazer uma diferença, né? E Deus quer isso. Pessoas ousadas, entendeu? Pessoas que queiram mudar, mudar o sistema, mudar conforme todo mundo vive hoje, né? É o que traz o novo diretório da catequese, né? E quem quiser acompanhar também, o Padre Eduardo está explicando na rádio de manhã. O novo diretório da catequese, ele vem falando exatamente isso, adaptarmos aos novos tempos. Hoje é para atrair os jovens, porque os tempos de hoje não são os tempos de antigamente. Então, nós temos que inovar. Então, as ideias que vocês tenham, talvez seja o que nós precisamos. Que a igreja está precisando para renovar, para sair da mesmice, né? O Padre Eduardo fala muito sobre a gente entrar na profundidade, né? E ser profundo é isso, é mergulhar de cabeça mesmo, ir para as águas mais profundas, ter uma experiência sobrenatural com Deus, porque quando isso acontece é impactante. A gente se apaixona por Ele e não consegue viver mais sem a presença de Deus. E aí isso vai fazendo que a gente tenha vontade de agir,
de levar mais gente para a igreja, de fazer com que as pessoas aprendam a amar a Deus. Mas aí precisa primeiro da nossa experiência com Ele, né? Cada um tem que ter a sua experiência individual. O Wendel sempre fala isso, que é individual. À medida que eu me entrego à vontade de Deus, digo sim para Ele, o filho que faz a vontade, que agrada a Ele, e aí eu experimento esse amor, eu vou querer contaminar o mundo inteiro com esse amor dele, porque não vai bastar ser só para mim, não vai bastar ser só na minha casa, né? Eu vou querer que todos os outros que estão perto de mim, né, que o mundo inteiro entenda que não existe vida longe de Jesus, né? E só para fechar essa questão dos dons, para você ver como é que uma coisa é tão simples, tão fácil, né? E a nossa missão, né, enquanto católicos, a nossa igreja católica, a nossa estrutura católica, nós precisamos de tão pouco, mas precisamos de muitos, né? Você imagina o seguinte, você pode até achar, fala assim, nossa, mas eu não sei cantar, eu não sei rezar, eu não sei falar, eu não sei nada. Mas a sua casa está sempre brilhando, está cheirosa, está assim, ó, nos trinques, né? Talvez, né, a nossa igreja, a nossa casa, a casa do Pai, também talvez esteja precisando do seu talento para vir dar um talento aqui, né? Porque, olha só, é uma coisa tão simples, mas nós temos tantas dificuldades em achar pessoas disponíveis que queiram dar o seu sim para poder manter a igreja limpa, né? Ainda mais agora nessa época de pandemia, que nós temos que limpar, nós temos que passar o álcool, nós temos que, né, lavar a igreja praticamente, né, porque o bicho está solto. Olha só, o seu dom, que para você é tão pequenininho, tão ínfimo, mas para Deus ele é tão grande e pode transformar vidas isso, né? Quando você chega na igreja e vê sente aquele cheirinho, nossa, que delícia, você já transformou uma vida, uma não, várias, né? E na verdade é o seguinte, né, eu estou falando isso é porque muitas pessoas falam que não sabem fazer nada, que não servem para nada, né? Mas o próprio Jesus colocou aqui, até as prostitutas, até os cobradores de impostos, que na visão da sociedade eram pessoas ruins, né? Pessoas que você não poderia esperar nada por ela, mas se relacionaram com ele, né? Se relacionaram com ele e voltaram para ele e se converteram. Uma coisa que eu escutei essa semana e que a gente acaba, eu sei que esses 6, 7 meses que nós estamos vivendo uma vida fora da curva, a gente está tão preocupado com os nossos, com a nossa casa, com a minha família que não pode ficar doente, né? E a gente esquece de um detalhe muito importante. O Wendel deu o exemplo da limpeza, né? A Natália disse o sim para a catequese. Mas existem muitas pessoas que perderam a vida porque não tinha ninguém para escutá-las. Às vezes você não é boa com as palavras, mas consegue escutar o outro, se colocar na dor do outro. Tem pessoas que não querem conversar, eles só querem que alguém o acolha, o escute. E isso é um dom. O dom da paciência, o dom da escuta. O padre da Canção Nova que disse isso. Esse tempo que a igreja ficou fechada e que ainda está na luta para abrir, muitas pessoas tiraram a própria vida, porque não tinham para onde pedir socorro. E é nosso dever socorrer essas pessoas, perceber nos pequenos detalhes. Isso é um dom. E eu sei que muita gente que está em casa tem esse dom. Então, como diz a Natália, todo mundo tem algo para oferecer para Deus. Todo mundo tem algo para oferecer a Deus. E tudo que a gente oferecer vai ser pouco diante de toda a graça que Ele oferece para a gente, sim. né? Porque quanto mais
é só experimentando. Quanto mais a gente se dá, mais a gente recebe. E daí você... A gente estava hoje de manhã fazendo um outro trabalho na igreja e veio um outro convite. Aí ficou eu e a pessoa olhando uma para a cara da outra, e aí, vamos. E vamos, gente, porque é isso que o Wendel também, a Dani estavam falando. Nós precisamos de gente, nós precisamos de braço. Porque se só ficar quem está lá, vocês vão ver sempre as mesmas pessoas. E a gente também vai ficando sobrecarregado. Com certeza. E fora que existe o fator natural, né? Que a gente também vai envelhecendo, né? E envelhecendo, o nosso gás vai baixando, né? Nossa disposição, né? Isso é natural, isso é humano, né? Então, na verdade, eu acredito que essa leitura aí, né? Esse final de semana, todas essas semanas que Deus vai dando uns toques para nós, é como se fosse um conselho de amigos, sabe? A gente vem já de semanas já, Jesus, olha, vai por esse caminho, olha, não faz isso, não faz aquilo, cuidado, calma, atenção. Olha, hoje ele falou, não adianta você falar sim e não ir. Muitas vezes você pode ser aquele filho turrão, falar não, esbravejar e fazer, né? É claro que para Deus tudo é válido, né? Deus tem um coração enorme. Sim. Muitas vezes na sua casa você não permite isso, né? Com seu filho, né? Seu filho vai, esbraveja na sua cara. Eu não vou, eu não quero ir, eu não vou fazer. Aí ele vai e faz, você acha que você não dá o devido valor do que ele fez. Você fez por obrigação. Na verdade, muitas vezes o que acontece é o inverso. Ele esbravejou, ele falou na sua cara que não ia fazer, ficou bravo, brigaram, e Deus tocou no coração dele, que ele falou assim, opa, não é por aí. É meu pai que está pedindo. É o meu pai que está pedindo. Nossa, pensou 2 vezes, 3, 4, 5 vezes, foi lá e fez. E isso é a sinceridade do coração, que é o que Deus pede para a gente. Ele não quer que a gente... Nós não somos perfeitos, apesar de a gente ter que buscar a perfeição, nós precisamos buscar a santidade. Mas Deus quer o nosso coração sincero. Eu erro, eu sou fraco, mas eu reconheço e eu volto para o trilho. Eu li aqui uma reflexão bacana, até em relação ao que a gente ouviu essas 2 últimas semanas sobre o perdão, né? E aí, de repente, você é grosso com alguém, né? E aí você tem 2 caminhos. Se justificar, né? E não querer mudar de opinião, ou reconhecer, refletir, porque eu acho, né? Porque o segundo filho agiu no impulso, não, e de repente eu ajo no impulso com você, te magoou, né? Mas eu preciso parar e refletir e mudar meu jeito com você, reconhecer que eu errei, não é? Isso também a gente pode colocar um gancho na questão do perdão também. Sim, né? Não ter problema em voltar atrás numa decisão, ser humilde, né? A Isabela Bibiano está falando aqui, é o que o padre Paulo Ricardo sempre fala, mesmo que você dê com uma mão e retire com a outra, nunca deixe de se doar para os outros. É isso, né? Talvez para nós essas palavras e esse jeito de fazer e de agir seja um pouco confuso, né? Porque a nossa mente humana não consegue processar uma pessoa que esbravejou e foi lá e fez, né? A gente consegue processar o que é fácil. Sim. Né? Não, eu vou lá fazer. Muitas vezes não faz. O bonzinho, né? Que diz sim pra tudo. O cara a pessoa falou para ele fazer, ele já foi lá e falou que ia fazer.
Aí você chega lá, não fez. Ou muitas vezes, né? Ó, que bom, né? A gente entender o pensamento e o coração das pessoas. Isso é muito difícil. E aí a gente acaba entrando naquele erro do julgamento, né? A gente julga, nossa, o cara falou que ia fazer, não fez, não serve, né? É isso, né? Tipo assim, esse aí não serve. Primeira mancada que a pessoa dá, você nem sabe, nem foi procurar o porquê que ela não fez, se ela teve alguma dificuldade, né? Se ela ficou doente, não sei. Qualquer N motivos, você não foi nem querer saber, mas não, arranca esse aqui fora, que esse aqui não serve. Então, mas a pessoa ela tem o direito, né, de se reconhecer e mudar. Claro. Deus dá essa chance para a gente todos os dias da nossa vida, até o fim da nossa, né? Até o finzinho, a gente tem a chance de reconciliar com Deus, né? Com certeza. O Wendel estava falando, né? Agora eu não me lembro o que era, mas me veio uma passagem que nesse tempo de pandemia, gente, para mim foi ótimo, porque eu vivenciei muita coisa, e uma delas foi poder conhecer o Diário de Santa Faustina, que é maravilhoso. E tem uma passagem que Jesus fala assim, né? Até quando eu terei que ter paciência contigo? Porque ele chamava, ele dava as orientações para ela, ele pedia pelo sim dela, a cada pedido que ele fazia para ela, a cada orientação que ele dá para ela, ele não quer que ela fale um não, ele quer que ela execute. Então ele chega para ela e fala: até quando eu vou ter que ter paciência contigo? E eu tomei aquela frase para mim, para quando eu receber um convite dele, um chamado dele, eu pensar primeiro nessa questão, nesse questionamento, antes de responder, porque é o caminho que eu estou trilhando em busca dele. E outra, será que amanhã você vai ter esse tempo? Exatamente. Daqui 1 minuto, né? Nós não sabemos. Eu vou esperar me entregar a Deus. Vou me esperar quando eu ficar velha, porque tem muita gente que tem esse pensamento, né? Quando eu ficar velha, eu vou para Deus, eu rezo. Será que eu vou ficar velho? Dani, você me fez lembrar uma coisa. No Crisma, quando eu não aceitei o convite, não posso porque eu estou trabalhando, estou fazendo faculdade. Agora eu não posso. Com a vida tarefada, né? Com a vida tarefada. Gente, hoje eu trabalho em São Paulo, saio 5 horas da manhã, chego 8 horas da noite. A vida é corrida, é uma vida de São Paulo. E a gente arruma tempo. Na verdade, eu ouvi em um curso que eu fiz que não é falta de tempo que nós temos, são prioridades. Nós temos mania de dar desculpa para a falta de tempo. Mas nós temos prioridades que não são fundamentais na nossa vida. A gente está com a vida tudo meio bagunçada. A gente não colocou as coisas na ordem correta. A maioria é assim. Eu não tenho tempo de visitar meus familiares, mas se alguém morre, eu pego o carro e vou. Esperou morrer. Eu fico anos sem encontrar pessoas queridas, mas se vier a morte, vai para o velório, vai para o enterro. Então, por que não teve tempo antes? Não é? Eu não tenho tempo de brincar com os meus filhos porque eu trabalho muito. Mas se ele ficar doente no hospital, eu vou ter que ter tempo para cuidar dele. Então, você concorda que são inversões de valores, são inversões de prioridades? Eu vou deixar quando eu ficar velho, aí eu vou ter tempo para rezar. Será que eu vou chegar nessa idade para ter encontro com Deus? Por que não agora? Nós não podemos deixar, nós não podemos esperar o tempo passar. O tempo é hoje, né? Tem um santo, é que eu já tentei lembrar e eu não consigo, que Deus falava para ele hoje, e tinha um corvo que falava: deixa para amanhã,
deixa para amanhã. Mas Deus dizia para ele: hoje, é hoje a conversão, é hoje a mudança de vida, é hoje que eu digo sim para Deus. Eu não vou deixar nada para amanhã, porque eu não sei se vai existir o amanhã. Exatamente. Eu não lembro que santo é esse, gente. Eu já estou uma semana pensando nisso, né? Não consigo pensar quem. Se alguém souber, por favor, quem é o santo, que é uma imagem do santo com um corvo. O corvo representa o inimigo de Deus, e ele vai dizendo para ele que deixa para amanhã, não tem problema, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer nos afastar do que é essencial na nossa vida, né? E é justamente isso que acontece conosco, né? Dentro da igreja, fora dela, na nossa vida cotidiana, na nossa vida como leigos, né? A serviço do reino de Deus, né? Nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, né? Comigo também aconteceu. Acontece com todo mundo, viu, gente? Ó, quantas vezes Deus me chamou e eu falei assim: agora eu não posso. Né? Acontece. Nós temos que ser humildes e reconhecer os nossos erros, sabe? É assim que nós vamos conseguir educar os nossos filhos, os nossos jovens, né? É assim que esses meninos e meninas se tornarão adultos, maduros, né? Se tornarão pessoas, se tornarão, né, humanos, mais, né, fácil de reconhecer Deus na vida deles, né? Muitas vezes a gente vive uma vida tão bagunçada, e que nós já estamos falando aqui já há bastante tempo, né, que a gente não consegue perceber a ação do inimigo na nossa vida e acha que é Deus, né? Muitas vezes o inimigo vai te dar um emprego com um salário maravilhoso que você sempre sonhou, mas é lá 120 quilômetros daqui. Mas é um emprego que eu sempre sonhei, cara. É o salário que eu preciso. E aí no meio do caminho também vão acontecendo outras pegadinhas. Não, vai mas minando aí sabe o que outras acontece? coisas, né? Aí você vai. Nossa, mas como é que eu vou fazer? Porque eu toco na igreja na quinta-feira de adoração. Mas não tem problema, Deus entende, né? Não, mas eu estou dizendo, é isso que você vai enganando o seu pensamento, isso, né? Eu falo assim: nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Ai, mas eu acho que é Deus que está me dando isso. Então eu deixo tudo de lado. Eu deixo a catequese, eu vou deixar até as missas. Eu não vou nem na missa, não vou conseguir nem na missa tempo, mais, né? Não vou ter tempo. E também deixa os almoços com a família. Deixa tudo. Os filhos, porque é o sonho. Quanto mais você ganha, mais você é cobrado. Quanto mais você é cobrado, mais você tem que se dedicar. Quanto mais dedicação, mais tempo de dedicação para o trabalho, menos tempo de dedicação para você, para a família, para Deus. Olha só, quantas coisas a gente deixa para colocar todo o nosso esforço ali. Só naquele trabalho, né? É a mesma coisa. O padre Alessandro Campos, quando eu participava da paróquia dele, lá em Mogi, ele falou muito claramente isso aí. Ó, você, todos nós dentro da igreja, você que está trabalhando a vida inteira para juntar casa, terreno, carros, tá entendendo? Eu vou deixar uma casa para cada um dos meus filhos. Faz isso não, cara. Porque o essencial ele não vai deixar, né? Você está acabando com a sua vida, trabalhando para deixar alguma coisa para os seus filhos, né? Mas não faz isso não, sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria, saúde e força de vontade para todos. E a partir do momento que você no trabalho, em busca do dinheiro para deixar alguma coisa para alguém, e depois que você morre, esse alguém vai e vende tudo. E outra, não deixou o principal, não teve qualidade de vida com sua família, não amou, não viu seus filhos crescer, não teve experiências maravilhosas, foi tudo
passageiro, matéria. Justamente, Passa. né? Então, Não vale a pena, vamos né? largar a mão disso. É claro que assim, nós entendemos que cada um tem seu sonho, mas o sonho esteja amarrado ao projeto de Deus, né? Na quinta-feira da adoração, o Evangelho, nós não lemos o Evangelho, mas o Evangelho falou de vaidade, Vaidade das né? vaidades. Porque tenha somente você, o resto. É bom ter um dinheiro para a gente passear com a família, é bom, né? Almoçar fora, é bom poder levar o filho num parque, no cinema, é muito bom. Mas se você trabalhar, né? Se dedicar para fazer essas coisas, porque assim, gente, eu vou dizer uma coisa muito clara. Eu tenho já muitos anos tocando empresa com meu pai, 23 anos na luta, e é uma luta muito grande, quem tem empresa sabe disso, não é fácil. Só que chega uma hora que você trabalha, você é escravo do trabalho para conquistar coisas, entendeu? E essas coisas de uma hora para outra vão todas embora. Tem pessoas que passam a vida juntando impérios e num estalo perde tudo. Então, a gente precisa parar para analisar, e tenho feito isso nesses últimos 2 anos, que o que vale a pena para mim? O menos, eu tenho falado muito isso, é mais. Então, eu ter um quadro menor de funcionário é melhor, eu ter menos trabalho é melhor, porque eu vou ter mais tempo para ficar na minha casa com meus filhos, eu vou ter mais tempo para me dedicar a Deus, e no final das contas, eu vou ter uma vida mais plena. Vou ter correria para dar conta de tudo, eu não vou me adoecer com isso. Então, eu falo que eu fiquei doente, quem sabe da minha história, eu fiquei 2 anos em tratamento, porque eu cheguei num estado de que a minha vida era 20... Graças a Deus eu não deixei ele, viu? Eu fazia de tudo para não ficar longe de Deus. Mas a minha vida era de segunda a segunda, trabalhando em casa, na empresa durante o dia, levava trabalho para casa, e eu tinha que dar conta dos meus filhos, do meu marido, da igreja, e eu adoeci. E não é isso que Deus quer, não é o projeto dele para a nossa vida. E aí você é obrigado a parar. Sim. Te coloca um freio. E aí você vê que quando você para, tudo lá fora continua igual. Você parou, você adoeceu, e as coisas continuaram. E aí precisamos ter essa chance, porque muitas pessoas não têm a chance porque elas adoecem e morrem. E eu agradeço a Deus por ter me dado uma segunda chance de poder mudar as coisas, como o segundo filho fez. Ver que não estava valendo a pena trabalhar que nem louca, mas eu podia voltar e reescrever minha história. É isso que as pessoas precisam pensar. Sim. E essa quarentena, eu não tenho dúvida que ela veio para isso. Salvar as pessoas. Salvar as pessoas. E eu aproveitei muito essa quarentena, porque até essa visão de trabalho eu tinha. Não, eu quero alcançar tal coisa. Aí quando eu parei e me entreguei, porque eu me entreguei a Ele nessa quarentena, eu fiquei em casa afastada do serviço por 4 meses. Agora nós voltamos. Eu falei, não, Ele vai me dar o que eu precisar, o emprego que eu precisar, Ele vai me dar. Ele não vai me desamparar. E porque eu estava com planos até de trabalhar por conta. Só que quando você trabalha por conta, é a sua empresa, não tem dia, não tem hora, não tem nada. Eu falei, não quero. Eu quero trabalhar numa empresa que eu tenha hora para entrar, hora para sair, porque eu quero ter tempo para Deus. E eu confio que Ele vai me dar o que for necessário. Mas quando você entrelaça o seu sonho no projeto dele, não tem como dar errado. Não tem. Aí fecha, né? Fecha a conta. Fecha. É certinho, gente. Vocês não fazem assim ideia.
Eu poderia, se a gente for parar, porque quando a gente se entrega de verdade, que a gente passa a viver, passa a sentir esse amor que Ele tem por nós, a gente pode ficar falando várias experiências que a gente já viveu, né? E é isso mesmo. Pedir para que Ele te dê discernimento, né? Se todo mundo, se todos nós, todos os dias acordássemos e falássemos: Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer para mim hoje? Né? Se a gente para pensar, né? Se a gente deixa de agir no impulso sempre, a gente consegue seguindo os passos dele. Sim, até o que a gente estava conversando, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí às vezes eu não lembro onde eu aprendi isso. Eu não lembro onde eu aprendi. Mas eu falo, calma. Aí eu respiro fundo e falo, vem Espírito Santo, sai a ansiedade. Eu entendo bem, a gente entende, né? Isso é uma coisa que a gente entende bastante, um pouquinho. E daí a calma, agora vamos para tomar a decisão correta. E é isso, pessoal. Eu acho que o caminho é esse, né? Deixar que Deus vá guiando os nossos passos, né? Muitos de vocês que de repente nessa pandemia perdeu o emprego do sonho, né? Ficou sem um norte. Vamos pensar com uma outra visão, né? Uma outra perspectiva. Será que não era necessário tudo isso? Eu parar para realmente eu ver, peneirar. Eu falo, essa semana eu conversei com muitas pessoas, né, no meu trabalho, e todos usaram essa palavra em várias questões da vida. Essa pandemia, ela está peneirando muitas coisas, peneirando relacionamentos, relações que a gente tinha doentias, com amizades, né? Decisões familiares. Então, eu falo que tudo Deus é bom. A todo momento Deus é bom. Mesmo quando as coisas não estão boas, que a gente não está vendo as coisas boas, Deus é bom. E em tudo a gente consegue tirar o que é bom para a gente. Deus tem nos livrado, Deus tem nos protegido, né? Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo, não tem sido fácil, mas vamos pensar e olhar com outros olhos para tudo isso. Tudo que nós estamos vivendo, ela tem que servir para um propósito maior. Precisa nos tirar da zona de conforto, né? E procurar aumentar a nossa participação, né? Aumentar, né? De marcar presença, de corpo, de alma, de espírito, né? Porque nós estamos vendo que praticamente no mundo todo as coisas estão voltando ao seu novo normal, ao seu devido lugar, né? Mas nas igrejas, né, nós estamos ainda sentindo uma falta, claro, né? A nossa igreja, ela sente muito mais, porque a maior parte, né, dos irmãos são idosos, são pessoas do grupo de risco, são pessoas que realmente têm que ficar em casa, tem que esperar um pouquinho, né? Então nós estamos vendo a falta que pessoas novas, jovens, estão fazendo na nossa igreja, né? Você que tem o seu jovem aí na sua casa, né? Incentive ele, né? A voltar para a igreja, né? A voltar para Deus, incentiva, né? Isso daí vai fazer toda a diferença no futuro próximo, né? A nossa igreja, a nossa paróquia, nós temos a participação dos jovens na nossa paróquia é mínima hoje. E isso é muito triste, é muito ruim, né? Uma igreja sem os jovens é uma igreja morta, porque daqui a alguns anos os nossos velhinhos vão morrer tudo. E quem vai ficar? Né? Então a gente tem que participar, nós temos que incentivar, né? Desde já de criança, de bebê, né? A levar os nossos filhos para a igreja,
né? Fazer com que eles comecem a entender desde cedo qual é o caminho. E essa, gente, é a Qual nossa missão, né? Qual é a dimensão, né, em que nós estamos inseridos aqui nesse lugar, nesse momento da vida, da Qual terra. é o propósito, Qual é o né? propósito de Deus? Eu penso assim, Isso já é o nosso sim. a primeira evangelização começa na nossa casa, não é o catequista, né? A gente joga a culpa, a gente fala, não, o catequista que se vire com os nossos filhos. Não. É igual o professor, né? O professor. Exato. Nós, como pais, precisamos evangelizar os nossos filhos. É a nossa missão. Deus vai pedir conta da alma deles pra gente. Então nós precisamos, e não é com palavras não, tá? Falar na cabeça do filho e agir diferente. É agir conforme a vontade de Deus, para que o filho fale, realmente vale a pena. Porque se minha mãe e meu pai, que ama a Deus, age assim, então eu quero isso para mim. Então é a nossa ação que vai mudar tudo. Sim, é a partir do momento que ele vê o amor de Deus, né? Nos nossos olhares, nas nossas ações, não é? No nosso modo de falar. Então, vamos nos cuidar, vamos buscar a Deus com mais ardor, por mais que vocês tenham medo. Gente, o medo só amarra a nossa vida. O medo só, né, nos acovarda. Porque se eu tenho coragem, e eu digo isso sem medo, entendeu? Se eu tenho coragem em outros lugares, por que não estar ao lado de Deus? A igreja está segura. Nós estamos cuidando de tudo para que ninguém saia daqui doente. A única coisa que todos nós que estamos servindo, que nós queremos é que vocês fiquem perto de Deus, que tenham amor a Deus, que tenham relacionamento com Ele. E quanto mais essas pessoas ficarem proibidas de vir para a igreja, vai ficando frágil a fé. A fé vai minando, sabe? Ele é a nossa fonte, ele é o nosso tudo. Não tem. Eu penso assim, sabe, Natália? Igual uma pessoa procura academia para cuidar do corpo, né? Sim. Academia. Se ela não faz dieta, ela não consegue chegar lá no peso ideal. Se ela não faz exercício, é a mesma coisa. Se eu não me relaciono com Deus, se eu não busco estar com Ele na igreja, a minha fé vai ficando frágil. Não deixemos isso acontecer, né? E digamos o nosso sim. E se você tem medo de dizer o seu sim, diga o seu sim mesmo com medo e vai, porque você vai encontrar força. Você vai conseguir seguir. E eu quero só agradecer a Delazir, porque é o Santo Expedito Delazir. Obrigada. Eu estou 2 semanas com isso na minha cabeça. Não lembrava, pesquisei no Google, meu Google não me ajudou. Obrigada, Delazir. Santo Expedito, não vou esquecer mais. Façamos como Santo Expedito. É hoje o meu sim. Hoje eu vou estar com Ele. Não importa o que aconteça. Muito bem. Muito obrigado, né? Espero que você tenha participado conosco nesse momento, no círculo bíblico, né? Agora a gente pode ir para a missa tranquilo, mais preparados, né? Mais convictos, né? E preparado o coração para receber, né, a homilia que o Padre Eduardo, o Padre Clériston vai fazer amanhã, hoje, né, nas missas. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Natália. Obrigada, Natália. Obrigada, eu. Seja sempre bem-vinda, viu? Com certeza, eu virei mais vezes. Vamos te incomodar para mais participar aqui também, quando for possível. Sim. E amanhã tem missa aqui. Ainda tem lugares, 10 né? horas da manhã, né? Venha participar conosco, tá bom? Bom, é isso, né? É isso. Muito bom, viu, gente? Estar com vocês no sábado. Eu falo que sábado passado a gente não pôde estar aqui e a gente sente falta de estar junto, né? Falando de Deus, do amor dele. Que Deus abençoe todos vocês em casa e que vocês possam ter a coragem de se entregar a Deus, porque eu garanto, o Wendel também, Natália também, que
que vale a pena. Não existe outro lugar melhor que não seja do lado dele. Até lá. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que Ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso Ele estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai